Excelência é uma decisão diária. Eu sou a Poliana Amaro e esse é um podcast para quem decidiu crescer. Bem-vindo ao Além do Glamour. Já curte esse vídeo e compartilha, que o episódio de hoje vai ser pancada. Estou com um convidado aqui que ele transformou o setor odontológico, o setor da área protética. Estou aqui com Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius, ao Além do Glamour. Muito obrigado, Poliana. É um prazer gravar com você. Estou muito feliz pelo convite e vamos entregar conteúdo para todo mundo aí. Vamos sim, Vinícius. Vamos mostrar esse Além do Glamour. É isso aí. E para começar, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que é: quem que é o Vinícius? Longe da empresa, longe do empreendedorismo. Quem que é o Vinícius Oliveira? Boa pergunta. Eu acho que poucas pessoas já me perguntaram quem de fato eu sou, né? O Vinícius é um pai de família, pai de 2 filhos, do Pedro e da Gabi, casado com a Elaine há 21 anos, um cara que ama sua família, ama muito seus amigos, um cara muito fiel, muito presente na vida dos amigos, gosta muito de conversar, não gosta de aparecer, é um cara que gosta de carro velho, gosta de rua, mas também gosta muito de ficar em casa, gosta de viajar, gosta de conhecer a história das pessoas. Acho que esse é um pouco do Vinícius, né? Gosta de leitura, gosta de estudar bastante, mas do lado social é um cara que gosta da vida, sabe? Eu gosto muito de viver, gosto de viver a vida também das pessoas junto com elas, sabe? E isso é muito nítido de ver quem te conhece, quem está no seu ecossistema, né? O quanto que você gosta de pessoas. E acho que através disso, talvez pode ser que surgiu essa vontade de empreender. Como que começou essa vontade de empreender? De onde ela veio? Essa é uma pergunta também maravilhosa. A vontade de empreender, ela sempre teve dentro de mim, né? Desde criança, né? Minha mãe, quando eu era pequeno, ela tinha um comércio, um aviamento. Ficava na Vila Nova, na Praça Tamanduá. Na realidade, começou antes em outros lugares, mas eu era menor, né? Então, acabei estando lá, mas as memórias maiores são ali na Praça Tamanduá, quando eu já tinha 8, 9 anos, né? Minha mãe ela tinha que colocar o filho em algum lugar, não podia deixar em casa. E aí ela me levava para esse comércio dela. Vendia linha, botão, zíper. E aí um dia minha mãe teve a ideia de me levar para São Paulo com ela. E as pessoas viajavam nas excursões, aí nos locais ali, 25 de março, não era Santa Efigênia, tinha um outro lugar que vendia outras coisas assim também. E aí ela ia, comprava as coisas e trazia para Goiânia para vender, né? Não era fácil, igual hoje a gente clica na internet e localiza tudo. Então ela ia selecionando as coisas, comprando das atacadistas, trazia e ficava vendendo para aquela costureira de bairro e tal. E ela não tinha dinheiro, né? Não tinha como manter as pessoas, né? Os funcionários. Tem uma estrutura administrativa que nós temos hoje. Então ela ficava num caixa, um caderninho para anotar o que vendeu e o que não vendeu para comprar mais. Tinha uma vendedora e eu ali, o curioso, no balcão. Quando a vendedora estava ocupada, eu ia lá pro balcão e falava como meu pai me ensinou. Pois não, senhor? E eu ficava ali. E aí, assim, eu já gostava de interagir com as pessoas, né? Desde muito novo. Meu pai falava que ele me levava para os lugares e eu sumia quando ele me achava, eu estava conversando com alguém e conversando, assim, muitas coisas, né? Então, eu fui ali, né? Vendendo linha, botão. E aí, quando eu ia com a minha mãe, eu voltava mais empolgado que a minha mãe, porque a gente via coisas que a gente não tinha na lojinha e eu ficava maluco para mostrar para os clientes que estavam ali todos os dias comprando botão e linha. Então, eu comecei, tipo, não era empreender, mas era ir além daquilo no qual eu tinha que fazer, né? Ficar só esperando as pessoas. Então, eu ia no orelhão, ligava e falava, chegou perfume, chegou isso, chegou aquilo. E aí a coisa foi acontecendo.
Você me trouxe uma lembrança boa, tem muito tempo que eu não falo sobre isso. Uau, que legal, que legal. E realmente, quando você estava nesse momento ali com a sua mãe, você tinha essa faixa etária de 8 ali a 10 anos. Isso. Então, talvez para você, às vezes, era até uma brincadeira, digamos assim, que você gostava de estar ali, você não entendia o que era empreender, o que sua mãe fazia, ou você já tinha essa noção, poxa, minha mãe tem um negócio, ela já trabalha o comercial, ela já tem que fidelizar cliente, já tinha um pouco de mentalidade racional com relação a negócio, ou você foi meio que intuitivo mesmo? Então, essa racionalidade para quem tem esses comércios muito pequenos, eles não existem. Eles não existem. As pessoas, elas têm um instinto natural e elas seguem, elas vão caminhando, né? No meu caso, eu também não tinha. Eu tinha um instinto que eu queria. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu tinha que ir trabalhar. E a gente revezava. Minha mãe não levava todos os dias. Eu tenho um outro irmão, o Márcio, e a gente revezava. Minha mãe levava um dia a mim e outro dia o Márcio. Só que o Márcio não gostava de interação com pessoas. Então, a minha mãe, eu acabava que, assim, às vezes que o Márcio estava muito enjoado, e ele é 2 anos mais novo que eu, então ele estava enjoado, ele não queria ir, aí eu ia. E assim, então a coisa foi acontecendo, foi devagar, sabe? Mas assim, era muito gostoso, eu sentia prazer naquilo. Porque, por exemplo, quando não tinha cliente nenhum, eu saía andando, eu ia conversando com os amigos da minha mãe das lojas do lado, na farmácia. Eu conhecia todo mundo, eu era popular ali no meio de todo mundo. E acabava que eu ia vendendo. Então, tem uma situação muito engraçada que eu queria dinheiro, né? Meu pai dava dinheiro para... Minha mãe dava dinheiro, ela dava um salarinho. Eu não lembro quanto que era. Vamos falar que seja R$ 50 por mês. Né? Eu ia lá, vendia, não importava quanto eu vendia, ela me dava ali R$ 50 para me comprar minha figurinha, meu chiclete, brincar, um sorvete, alguma coisa assim, né? Mas quando eu tinha mais ou menos assim uns 9 anos, eu aprendi o gosto por dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, eu queria vender coisas. Então meu pai tinha um amigo chamado Donizete. Eu nem sei onde está esse Donizete. Donizete, se um dia você me ver e aparecer, sou filho do Riba, só me procurar. Você me ajudou muito no início. Ele tinha tipo uma venda. E essa venda ele fazia pão, ele assava pão, essas coisas, e ele fazia uns pacotinhos desses 6 pãezinhos de milho, 6 essas coisas. E sabe o que eu fazia? Eu pegava uma sacola, enchia dos pães, e a gente morava na Independência, né? Então eu ia lá da Praça da Bíblia até a MG ali na Independência, em todos os comércios oferecendo. E aí quando acabava eu voltava no Donizete, abastecia, e aí assim, ele me dava a cada X pacotinho eu ganhava um pacote. Então eu falava, eu tenho que vender X pacote, me ter X dinheiro. E aí eu usava esse dinheiro para ir num pit dog, fazer um negócio que era a minha alegria, porque os meus colegas podiam ir e às vezes eu não podia ir. Então eu falei, o único jeito de eu poder ir quando eles fossem era se eu trabalhasse, né? Então eu comecei a fazer isso. E isso foi me dando desejo mais de continuar mexendo com vendas. E aí eu não me via fazer outra coisa se não fosse vender, né? Então veio desde de berço, digamos assim, né? Esse aprendizado de que o trabalho devolve, como diz o Joel J, né? O trabalho devolve. Sim. E você foi aprendendo juntamente com a sua mãe, depois você começou a pegar um pouco mais dessa independência ali, já vendendo os pães. E como que veio a Dental Global? Como que ela nasceu? A Dental Globo nasceu, não foi também um plano. Seria como se fosse uma semente que vem voando no vento e cai numa terra? Seria mais ou menos isso. Eu vinha de 2 empregos. Meu primeiro emprego foi na odontologia, né? Eu trabalhei como vendedor numa dental. E quando eu saí dessa dental, eu trabalhei em 2 outros empregos do mesmo segmento e fiquei desempregado. E aí eu precisava voltar a fazer alguma coisa. E eu tinha 2 caminhos: procurar emprego de vendedor em qualquer outra coisa, ou voltar para o segmento que eu era louco, né, que é odontologia. Então, meu pai, na época, ele era um vendedor maleteiro, né? Comprava as coisas de lojas ou de fabricantes pequenos e revendia em Goiânia para laboratórios de prótese, que, inclusive, foi eu que coloquei meu pai nessa época, né? Então, eu conversei com meu pai e falei, pai, eu preciso voltar. Podemos fazer junto?
Aí ele me disse, olha, não tem material para 2. Eu preciso terminar um curso superior, porque senão eu vou ser jubilado na faculdade. Ele fazia faculdade de música na Federal. Aí ele falou, eu vou estudar e o que a gente apurar, a gente divide. Era pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. Se falasse em salários mínimos, seria 2 salários mínimos que dava de lucro num mês. E aí eu ficava com um, ele ficava com o outro. Mas para quem não tem nada, qualquer tanto que tem é muito, né? Então a gente começou. E aí eu comecei, eu tinha metas. Aí sim, eu já tinha passado por uma grande companhia, tinha trabalhado em 2 bancos, eu aprendi coisas que eu não aprendi, eu já tinha feito faculdade, já tinha um monte de coisas. Então, eu juntei esse conhecimento junto com a minha vontade e comecei a aplicar metas. Então, eu não tinha uma loja. Talvez eu nem teria uma loja. Já viu a história da vaquinha? Você conhece a história da vaquinha? Que a pessoa, o fazendeiro tinha uma vaquinha e a família dele toda vivia do leite dessa vaca? Conhece essa história, não? Eu já ouvi, mas eu não me recordo ela inteira, que ele teve que vender a Não, ele vaca. não teve Não. que vender. Tinha um sábio que visitava. E um dia ele foi visitar uma família e ele empurrou essa vaca de cima de um precipício e essa vaca morreu. E o discípulo dele ficou maluco com isso, né? E ele foi embora. E um ano depois ele voltou e a vida daquela família estava transformada, porque tirou a muleta que eles tinham, que era a vaquinha, e eles tiveram que fazer alguma coisa. E eles descobriram que aquela terra era maravilhosa para construir um resort, arrumaram parceiros, construíram uma estrutura e aquilo ali virou uma coisa maravilhosa e eles ficaram ricos, né? No meu caso, como que eu trabalhava, Juliano? Eu tinha um acordo com os meus amigos donos de dentais aqui de Goiânia, todas elas. Então eu comprava as mercadorias com um desconto e eu atendia os protéticos e os dentistas. E eu ficava com esse desconto para mim como margem de lucro. E chegou um ponto que os clientes já não buscavam mais as dentais, eles me buscavam porque o Vinícius resolvia. Eles ligavam e eu saía, descobria quem tinha, resolvia o problema dos laboratórios ou dos dentistas, entregava e assim eu fazia. Quando esses dentistas pararam de procurar as dentais, quando eles ligavam para vender, eles falavam, não, a gente compra com o Vinícius. Eles começaram a cortar os meus descontos. Eles começaram a matar a vaquinha. E aí eu fui atrás das indústrias. Então, quando eu fui atrás das indústrias, as indústrias falaram, você precisa de um CNPJ. Aí eu abri o CNPJ. Aí eu não tinha dinheiro para comprar deles. Ali, naquele momento, foi meu primeiro, talvez, a minha primeira encruzilhada, né? Eu tinha 2 caminhos. Desistir do projeto ou dar um jeito de arrumar um dinheiro. Quem que a gente procura normalmente? A gente precisa de dinheiro? Um parente, né? Então eu fui ao meu avô, pai do meu pai, e falei, vô, preciso de uma grana. Meu avô falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu tenho o meu consignado. Se você quiser que eu tire um dinheiro, naquela época a taxa era muito baixa, eu tiro aqui um dinheiro, eu lembro do valor, era 12 mil reais. Ele falou, você que faz suas compras, e aí desse jeito a coisa segue. E aí eu peguei essa grana, ele parcelou lá em 12 parcelas, e eu usei para comprar de 2 extintas empresas. Nós compramos, abriu o nosso cadastro, aí as outras empresas doidas para vender começaram a dar crédito para nós, e ali tudo começou, foi ali, sabe? Então assim, tirar a gente da zona de conforto é o que nos faz buscar novas oportunidades. Talvez, se eu estivesse até hoje comprando, talvez eu estaria aí fazendo essa mesma coisa, ou talvez nem estaria mais no mercado, né? Então foi uma oportunidade que me deram, que naquele momento a gente ficou triste, né? Ficamos tristes, porque não tem como não ficar triste. Fala assim, cara, e agora? Como eu vou sustentar? Só que, ao mesmo tempo, abriu portas tão grandes, e eu gosto muito de uma coisa, que é assim, eu vim até meditando nisso antes de chegar aqui, né? Quando tudo estiver dando errado para você, cara, você precisa parar imediatamente e pensar em Deus, sabe? Falar assim, cara, o que Deus já fez por mim? Deus já livrou a gente de tanta coisa, já nos deu tanta coisa boa. Será que por causa desse momento ruim, a minha vida realmente é tão ruim assim? Então, quando a vida
te der uma encruzilhada, talvez a gente tenha que trazer à luz, sabe? Daquilo, de tudo que foi feito, sabe? Trazer à luz, falar assim, cara, peraí, minha vida tá na escuridão, vou levar ela para a luz e vou olhar para essa luz. Agora que as coisas estão na luz, eu vou olhar se realmente isso é isso mesmo, porque nem sempre é isso mesmo. A gente está aqui conversando, tem gente que perdeu a voz. A gente está aqui andando e tem pessoas que não podem andar. A gente tem uma casa, a gente tem coisas tão boas. Será que é porque hoje eu estou com falta de dinheiro, minha vida é tão ruim mesmo? Será que não dá para fazer diferente ou melhor, né? Então eu gosto muito disso e eu vim meditando nisso, né? Porque a gente é reclamão. Os tempos esse ano estão um pouco mais difíceis. Aí o que tem de gente que reclama e esquece de tudo que teve para trás, né? Então eu gosto sempre de estar me trazendo de fato ao chão para eu estar sempre acordado e entender, né? Porque senão às vezes a gente fica sonhando demais ou falando coisas demais que de fato não fazem sentido. Eu avisei que seria pancada, eu avisei. E Vinícius, muito bom a sua fala, até esse sentimento de gratidão que a gente tem que ter. Você me fez recordar de um momento desafiador no laboratório, onde tudo estava dando errado. Era como se alguém estivesse pegando a vaquinha e jogando ela ali do precipício, dessa ilustração que você mandou. E uma das coisas que realmente me fez mudar essa visão foi esse sentimento de gratidão. Em tudo, dai graças. Foi até tatuado em mim. Em tudo, dai graças. Amém. Que realmente foi um momento muito forte na minha vida. E esse sentimento de gratidão, ele foi transformador. E foi o que aconteceu com você, né? No momento que você conseguiu, peraí, agora eu tô com cliente, tô conseguindo, tá fluindo. Pô, de repente, não tem mais. E agora? O que vai ter que fazer? E realmente trazer essa clareza e não reclamar, mas mudar de atitude é o que faz grandes pessoas conseguirem grandes coisas, assim como você, né? Isso é na construção dessa mentalidade. E nesse momento que você teve que... Tá, então agora tem que ter o CNPJ, eu vou comprar de você e eu vou começar a estruturar agora um negócio. De começar a pensar em estruturar ali uma coisa muito mais grande do que quando você começou. E quando você se viu ali que agora você não era mais apenas um vendedor, mas agora você tinha um CNPJ, uma empresa em construção. Qual foi o momento que você enxergou isso? Que você agora é um empreendedor também, né? Além de ser um vendedor. Vou usar uma frase. Tudo que vem a nós sempre vem o pacote completo. E se a gente não enxerga o pacote completo, é porque a gente está de olhos fechados, a gente está com medo de abrir os olhos. Quando veio a oportunidade de ter o CNPJ, antes de ter o CNPJ, eu disse no início da história com o meu irmão Márcio, né? Meu irmão Márcio, ele foi um desenvolvedor de software. Quando ele tinha 12 para 13 anos, era isso que ele queria para a vida dele. Como o que eu queria para a minha vida era ser vendedor. Então, o meu irmão, ele tinha um software que ele estava desenvolvendo. E ele precisava de pessoas para testar esse software. E quem foi uma das primeiras pessoas a testar o software? A mim. E para testar um software que é um RP, como que você testa? RP, para quem está nos ouvindo, é um software de administração completo. Então, como que eu poderia testar esse software para ele? Colocando as coisas da minha empresa que ainda nem existia. Então, o cadastro da empresa era meu CPF. E a operação acontecia toda dentro do software através do meu CPF. Quando vira CNPJ, a gente migra tudo aquilo para dentro do cadastro do CNPJ e a gente começa a operar desde o início certo. Então, aquilo foi melhor do que a faculdade que eu tinha feito, porque é uma administração pura
e que não te permite fazer coisas erradas. A não ser que o software seja tão aberto de forma que te leve para fazer coisas erradas. Então, o software dele, a visão dele era para grandes lojas. Grandes lojas não sonegam, tudo interno, tudo bonitinho, contabilidade perfeita, folha de pagamento, todas essas coisas. Então, eu fui obrigado, por causa da ideia dele, a fazer correto 2. Então, a gente entrou fazendo tudo certinho. E aí, juntou o que eu já sabia com o que eu estava aprendendo de uma forma por osmose, porque eu lançava aquilo ali, acabava aquele conhecimento vindo e dando bagagem, e aí você começa, de fato, a administrar de forma correta. E aí você começa a ver números, você começa a tomar decisões um pouco mais corretas, você forma o preço de forma correta, você sabe o custo do dinheiro para vender a prazo, você começa a ver, você consegue ver o que é de fato despesa, né? As pessoas às vezes se confundem, né, em falar, eu compro isso por 10, vendo isso por 20 e ganhei 10, mas não é. E o custo para fazer? Aí a pessoa quer achar o número mágico, né? 10%, 16%, 18%, alguns falam, o custo fixo de uma empresa é 18%, 6, é 18%. Depende, né? Se for uma operação muito grande, que tem uma receita muito grande, às vezes até 12%. Mas se for uma empresa pequenininha, às vezes esse custo fixo aqui é 40%, né? Então, você começa a olhar de fato para a coisa do jeito correto. Então, quando você começa a olhar, você cresce sustentável, porque você cria planos futuros, onde você vai caminhar diante aqueles planos futuros, sabendo cada etapa que você vai cumprir. Mas se você não tem essa previsibilidade, o caminho é cego, né? É escuro, né? Então, desde o início da nossa empresa, foi isso. A gente, inicialmente, só queria sobreviver, aí depois a vaca morre, a gente começa a empreender, aí são todas as dores de um empreendimento do zero, né? Falta de dinheiro, falta de liquidez, indisponibilidade de estoque, investimentos às vezes errado em estoque que vai demorar a girar, às vezes uma compra de um estoque de curva A muito maior do que a capacidade de retorno de caixa. E aí você vai aprendendo com as pequenas dores. O grande lance é não murmurar. Você falou de Deus aí, você aplicou aí, né? Mas eu também vou deixar uma para você, tá? Coríntios 10:10, não murmureis por coisa alguma. Então, tudo que acontece para você, você tem que estar com um sorrisão. Vai ter dias que você vai baixar a cabeça, mas não pode ser 2 dias, não pode ser 3 dias. Porque senão perde o sentido. Era aquilo que você desejou, era aquilo que você queria, você estava ali. Então, se é aquilo que você queria, cara, nunca pare. Eu uso essa frase muito para as pessoas. Nunca pare. Você pode até, por algum motivo, sentir vontade de chorar. Mas chora caminhando, para você não parar, sabe? Porque você não vai parar mesmo. Então por que você vai ajoelhar no chão, ficar ali chorando, resmungando igual um neném? A gente não é neném, né? Agora, se a pessoa não suporta a pressão, se ela não quer a pressão, então ela vai empreender dentro do negócio de outra pessoa. Mas se ela quer ter o dela, ela não tem esse direito. E até interessante o que você falou, porque quando a gente está num patamar e a gente quer subir, obviamente aqui tem outros desafios que aqui não tem. Sim. Então acaba que assim, eu tenho essa analogia que eu uso ela internamente, são para poucas pessoas, inclusive, que eu falo, agora não mais. Que sempre quando eu tô num momento complexo, desafiador e parece que tá travado, parece que tá patinando, eu paro e reflito. O que eu tenho que aprender para mudar de fase? O que eu tenho que aprender para passar? É como se fosse um jogo de videogame. Não tem que passar o chefão para depois você mudar de fase? Então, cara, como que eu vou matar esse chefão da minha fase agora para eu passar de fase e começar uma outra? Que normalmente no videogame você pega uma fase, vai para outra, a outra é mais difícil. Isso é verdade. E você mata o chefão e vai para outra, a outra é mais difícil. E você vai entrando no ranking. Então, eu encaro isso como meu dia a dia. Então, se eu tô naquele momento, obviamente não é sempre que isso acontece, esse momento de muita angústia, de meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas eu encaro isso, cara. Eu tô com o chefão aqui pra matar. Eu cheguei num ponto, agora eu tenho que subir de nível. Então, o que eu tenho que aprender? O que eu não aprendi ainda? O que eu já tentei várias vezes? Porque se a gente for num videogame usar a mesma estratégia sempre, não vai matar o chefão.
Aí eu paro e reflito justamente com essa mentalidade de o próximo nível é diferente, eu preciso ter mais recurso. E você teve isso já desde o início, né, com a sua empresa. Através do seu irmão, você foi o teste dele ali, já começou sua empresa muito estruturada, muito clara, né? Os indicadores, para onde você tinha que ir, qual o resultado que dá. E você encara isso como um diferencial da sua empresa hoje, porque, só para contextualizar, acho que muitos empreendedores nascem de uma dor. Talvez a vaquinha dele ali foi jogada e agora Você eu gostou gravei, da vaquinha? Gostei. Às vezes foi jogada e ele precisa tomar uma atitude. Então, o que ele tem agora é vender alguma coisa. Então, ele começa, para depois, lá na frente, falar, não, mas espera aí, eu tenho que entender de gestão de negócios, eu tenho que entender de gestão de pessoas, eu tenho que ter visão para que isso aqui não vire um caos. Que daí já está em um outro nível. Então, você começando já com essa estrutura... O que você vê isso de diferencial no mercado para quem está começando, até para quem está assistindo e se inspira em você? Você começar assim, que conselho que você dá para essa pessoa também? Mudar a vida das pessoas é difícil, hein? Mas é assim, tudo que você disse, eu acredito e vivo isso hoje. Mas para uma pessoa que está começando, Poliana, sem vendas, não adianta de nada uma administração perfeita. O que eu acredito no ideal de uma administração, tá? Quando você está começando, você é muito pequeno, não tem jeito, você tem que administrar tudo. É como se eu tivesse 10 pauzinhos com 10 pratos e eu estivesse no sinaleiro com 25 segundos tendo que administrar todos esses pratos girando em cima desse pauzinho ao mesmo tempo. Isso é para quem está começando. O que a pessoa ela tem que ter claramente dentro da cabeça dela é como ela vai estruturar os próximos passos. Porque sem receita é impossível você ter os próximos passos. E sem ter responsabilidade com o resultado dessas vendas, dessa receita, você também não consegue ter os próximos passos. Então é muito comum no empreendedorismo, eu chamo de prosperidade pé de feijão, que é, o cara pega uma sementinha de feijão, coloca no algodão e ela cresce rapidão. E aí ele não cria a estrutura para travar aquele pé de feijão. E aí o que acontece? Ela cai. Aí ela vai e põe outro feijãozinho. Aí ele cresce de novo. Aí ele já viu que cai. Aí ao invés dele, quando ela começa a crescer, ele vai ali, vou pegar o primeiro pauzinho. Depois eu vou pegar o segundo pauzinho, que seria as áreas da administração que você precisa adicionar no seu negócio. Ela não faz. Ela está encantada com o crescimento. E o que faz cair? É o peso da estrutura? Não. Nesse caso, não é o peso da estrutura. É a empolgação. Te sobra os primeiros 100 mil na conta, ao invés de você deixar aquele dinheiro guardado, você vai lá e troca de carro. Você compra uma casa. Aí você transforma algo que é uma receita em uma despesa. E aí, depois que vira uma despesa, acabou. Acabou. Ou você vai ter que aumentar a intensidade do trabalho e gerar muito mais receita para poder pagar aquela despesa e suportar a dor, porque a vida do empreendedorismo ela é sazonal. E na odontologia, que é o que nós escolhemos fazer a vida toda, ela é extremamente sazonal. Nós tínhamos no passado outubro, novembro, dezembro altamente high, e nós tínhamos um final de dezembro, janeiro muito baixo, aí um pedacinho, aí uma leve recuperação, mas a linha está aqui, você já desceu. Aí ela sobe aqui um pouquinho, você fala, agora vai. Aí vem o carnaval, aí cai de novo. Aí vem março pagando conta, devagarzinho. Quando ela chega aqui nessa linha, vem as férias, o São João, outras coisas. Aí cai de novo. Aí lá no final de julho que ela vem. Então, a gente esquece
a gente esquece. E aí a gente faz essa loucura, tem que gastar muita energia, tem que ter muito estômago, tem que pagar muito juro para poder bancar aquilo que você escolheu. Então, quando você empreende, você tem que se despir da vaidade. Eu disse isso para você quando você começou. Eu falei, não seja vaidosa. Não seja vaidosa. Seja o mais simples possível. E ainda falo. Até hoje eu falo. Depois de tantos anos você empreendendo. Então, a gente não pode ser vaidoso. A gente tem que ser frio. E calculista. E ser frio e calculista não é ruim. É olhar e entender que a prioridade é o seu negócio. Eu falo para o meu time, não sei se quem estiver nos assistindo aqui já teve oportunidade de ouvir, mas o meu time ouve isso sempre, que é a história dos 3 porquinhos. Né? Tem um que constrói uma casa de palha, tem um que constrói uma de madeira e tem o outro que constrói de tijolos. Construir a casa de tijolos foi mais demorada, foi mais difícil, foi cansativo, mas é aquilo que dá sustentação para o resto da vida. Os outros 2 que foram, construiu a de palha e foi curtir a vida, o lobo mau vem, assopra aquela casa de palha e vai embora. Só que na história dos 3 porquinhos, ele foge para a casa de madeira, o lobo mau assopra 2 vezes, derruba, e na terceira vez o lobo mau morre. Na vida não é assim. E tem pessoas que ficam tão abaladas, construíram a casa de palha, sabe que a casa é de palha, e o lobo mau derruba, e elas ficam, ai, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Cara, é bíblico. Quem conhece a Bíblia fala que sábio é o homem que constrói a casa dele na rocha, que vai vir o vento e a chuva e não vai cair. Se você ler Provérbios, está tudo escrito isso lá, mas as pessoas esquecem, elas negligenciam. E quando a coisa acontece, elas se tomam como assustadas, como se fosse um fato catastrófico. E aí, não tem o que reclamar. Então, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Tem que entender que crescimento dói, crescer dói. Dói. E dói muito. Mas que a gente tem que suportar essa dor. A gente tem que entender que aquilo que a gente escolhe construir, a gente tem que fazer muito bem alicerçado, que a gente sim tem que estudar, que eu não posso, meu pai fala isso, eu não posso regular o relógio meu pelo do outro, né? Então eu não posso ficar olhando para a vida da Poliana e querer aplicar as coisas que a Poliana aplicou na vida dela na minha. Eu posso aprender com os erros da Poliana, mas eu não posso tentar viver igual a ela. Porque cada um tem a sua jornada. Da forma como eu fiz, deu certo. Talvez não daria certo para você. Mas se você evitar os caminhos tortuosos que eu caminhei, talvez a sua jornada seja mais fácil. Então o grande lance é esse. É estruturar. Não sei se era isso. Mas foi, né? Vou beber aqui um pouquinho. Nossa, e é muito bom esse bate-papo, porque você tem uma bagagem muito boa de empreender, de visão de negócios, de estrutura, né? E dentro disso, Vinícius, para uma pessoa que tá empreendendo, normalmente a pessoa começa e fala assim, não, eu vou empreender para ganhar mais dinheiro. Meu patrão é rico, eu quero ficar rico também. E quando vai, de fato, para parte prática de empreender... Cara, tipo assim, é ilusório a pessoa pensar que vai empreender para ganhar mais, trabalhar menos. A gente trabalha muito, muito mais. Eu sempre... Você se recorda do meu início, que eu falei aqui que eu só queria sobreviver. Eu só queria sobreviver. Existe o investimento que você já está estruturado e você sim está estruturado para faturar mais e aumentar o seu resultado. Mas todo negócio que você monta pensando no ganho financeiro, tipo, vou vender copo para ganhar R$50 a mais, isso não prospera. A prosperidade ela está ligada na transformação. E principalmente na transformação da vida do outro. Uma árvore que você planta, os japoneses falam que você planta uma árvore, não é para você, é para a próxima geração. Então, o empreender está ligado nisso. Me diz uma coisa, assim, muito claramente, você faz dentes. Se você fizer um dente pensando no dinheiro, você muda a vida do paciente? Não muda. Então, você tem que pensar no outro. É pensando no outro que retorna. Aí é a lei da vida. Aquilo que você joga para ela, retorna para você. Então, o empreender
quando você tem muito dinheiro e você quer montar um outro negócio, você está pensando sim no crescimento e isso sim funciona. Mas o empreender de como nós fizemos não era pensando no dinheiro. E é muito ruim quando você vê uma pessoa falando, eu trabalho para você e quero sair para ganhar dinheiro igual a você. Cara, ela não sabe o que eu vivi. Talvez ela nunca tenha sentado comigo para tomar um café e falar assim, quais foram suas dificuldades, né? Agora, se ela fala, não, eu tenho o sonho de realizar, eu tenho o sonho sim de transformar a vida do outro igual você fez, aí sim é o propósito, porque aí existe o tal de alma, né? Soul, né? Existe a alma por trás da coisa. Agora, quando não existe, é vazio. E a probabilidade de dar certo é muito baixa. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei na dentária, eu comecei exclusivamente por dinheiro. Que chegaram para mim e falaram, olha, você vai fazer dentes, você tem a possibilidade de terminar o curso e montar seu laboratório, e na época, isso 2010, 11, você já vai começar ganhando 3 mil. 3 mil em 2010 era muito dinheiro. Era Falei, bastante. rapaz, eu vou ficar rica, eu quero isso, não sei o quê. E comecei e tal, e cadê o dinheiro? Porque a profissão dentária, eu sempre falo isso, ela é uma profissão muito nobre. É replicar o que Deus criou. Só que na mentalidade que eu tinha ali do início, eu não tinha essa mentalidade. E eu quebrei muita cabeça. Porque eu pensava nisso. Eu falei, cara, mas falou que eu ia ganhar dinheiro, cadê o dinheiro? Foi quando eu parei e falei, não, estou fazendo errado. Aí eu comecei a buscar conhecimento, autoconhecimento, ver pessoas que estão onde eu queria chegar, o que ela fez para estar ali. E até eu busco isso até hoje, inclusive o Além do Glamour é justamente isso, né? Mostrar justamente esses bastidores, porque assim como eu mudei de mentalidade, as pessoas que estão assistindo têm essa oportunidade de mudar também. Porque a gente vai amadurecendo. E aí, quando eu entendi que eu preciso aprender, eu preciso ganhar conhecimento, eu preciso pensar no paciente, eu preciso entregar um resultado, porque, cara, é um sonho. É investimento, a pessoa vende carro, casa, faz financiamento para transformar o sorriso e eu tô pensando só em mim, só em ganhar. E é quando eu mudei essa mentalidade. Aí eu comecei meio que do zero, comecei do zero. Falei, não, então agora eu vou para aprender mesmo. E era isso. Aonde eu estava, que eu não tinha esse aprendizado, eu saía, ia para outro que me dava mais conhecimento, para outro que me dava mais conhecimento. E passei um momento muito difícil. Porque não vinha dinheiro, mas eu tava buscando conhecimento. É a plantinha, eu tava plantando, estruturando ela e tudo mais. E eu tenho essa mentalidade até hoje. Cada caso que eu olho, cada caso, e eu passo isso para os meus colaboradores, pensa no paciente. Pensa que isso é um sonho dele. Eu sempre falo uma fala que, entre aspas, até dura, que eu tenho um poder na mão de realizar um sonho ou de destruir um sonho, quando eu tô com sorriso para fazer. Então eu levei isso muito a sério, e acaba que vem a consequência, mas eu tive que mudar minha mentalidade, eu tive que mudar minhas ações. E quando a pessoa empreende, às vezes ela pode até começar um pouco errado, mas quando eu já empreendi, eu já tinha mudado a minha mentalidade. Mas, obviamente, a gente precisa de dinheiro, não vou ser hipócrita com relação a isso. Mas é um outro tipo de pensamento, são outras ações que a gente traz para o nosso dia a dia, que acaba que o dinheiro ele vem como consequência, não como fator principal. É isso. E é isso que começa a mudar o jogo, né? É isso. O dinheiro é a consequência de algo muito bem feito muitas vezes. Tem um grande amigo meu, ele deu um exemplo para mim esses dias para trás da academia. Se hoje eu e você formos à academia e começarmos a malhar, o resultado não aparece. Mas, se a gente começar a fazer isso todos os dias, fazendo lá repetições de 12 vezes, 3 repetições de 12 vezes de cada exercício, vai chegar um momento que parece que a coisa é como se fosse acender uma luz. Puf! O seu corpo começa a mudar. A mesma coisa é uma empresa. Olha, todo mundo... Eu vi essa frase em 1995. Todo mundo que corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre da pessoa.
Todo mundo que corre atrás de uma realização, o dinheiro corre atrás da pessoa. Então, isso eu ouvi e isso não fez sentido para mim. Isso não fez sentido. Toda pessoa ficcionada em dinheiro, ela não é próspera. Toda pessoa que é o dito mão aberta, não é o mão aberta o cara que dá dinheiro para os outros, mas é mão aberta, é o cara que não está preocupado com o dinheiro. Ele quer realizar, ele quer o próximo, ele quer o próximo, ele quer o próximo. É o Nadal, que já está velho e está jogando Grand Slam. Sabe? Ele quer o próximo. Ele tá rico, ele poderia estar lá curtindo o barco dele, fazendo as coisas, mas não, ele tá lutando duro. E se você chegar nele e falar, a partir de hoje não tem o prêmio mais, ele vai continuar jogando o Grand Slam, porque aquilo para ele é a vida dele. Então todos os homens que realizaram alguma coisa grande, eles tinham um propósito. Veja, as guerras do passado, as guerras religiosas, eles lutavam por quê? Por um propósito. Olha, você chega numa empresa, às vezes paga muito bons salários e o patrão é opressor, essa coisa. As pessoas até ficam ali um tempo, mas no momento que elas puderem, elas saem dali e vão para ganhar menos, exatamente pelo propósito. Elas querem algo que mexam com elas. E o dinheiro não é tudo. O dinheiro é tudo quando você tem que pagar sua água, sua luz, seu telefone. Mas se essas coisas elas já estão realizadas, o dinheiro já deixa de ser tudo. Então, o dinheiro é importante, porque é ele que te dá essa belíssima roupa, te permite ir no salão 2 vezes por semana, fazer unha. O dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Né? Então a gente tem que buscar realmente. E quando a gente busca algo muito maior do que somente a prosperidade da empresa, você busca mesmo, né, que você olha para o ser humano, parece que a coisa é maluca, ela vira. E aí a pessoa fala, quando foi a virada de sua chave? Não, nunca teve virada de chave. Teve uma continuidade de muitas coisas que eu fiz e que eu entendi o jogo da vida. Então não é virada de chave, eu entendi o jogo da vida. Eu só recebo aquilo que eu dou para ela. Então se eu der aquilo muito feliz, muito em paz... Olha, eu gosto de tomar café em padarias. E eu faço questão de, quando eu chego em qualquer padaria, de conversar com todos os funcionários da padaria que estão ali no movimento. Toda padaria que o funcionário não atende bem, eu não volto nela mais. Eu até lancho ali, como, mas eu não volto mais. Porque eu entendo que o relacionamento daquela companhia não está bacana com o seu time. E aí o time não reflete. Então hoje, por exemplo, dentro do meu time, eu tento manter a energia mais alta possível, porque é só dessa maneira que eles vão, de fato, mostrar para os nossos clientes o que de fato nós somos. Então, hoje, se você sentar com o nosso time, qualquer um do nosso time, desde a faxineira até a mim, todo mundo tem a mesma forma de comportar com o cliente. E isso é um alinhamento, mas se o clima organizacional ele é ruim, isso não vai à frente. Então, veja, hoje nós temos centenas de colaboradores. É difícil manter isso, esse alinhamento, mas isso não é forçado, é natural. Tem momentos difíceis, tem momentos que a gente aperta, puxa a orelha, briga, tal. Tem hora que a gente briga entre nós, tem também. Mas como fazer, apesar de tudo isso acontecendo, ainda continuar todo mundo igual um cardume de sardinhas, nadando junto? Exatamente, se você, de fato, pensar neles. Pensar neles. Se você cuidar deles. Essa semana também eu tive a oportunidade de reunir os meus diretores e eu disse isso para eles lá na nossa companhia. Falei assim, olha, o papel de um gerente ou de um diretor é de não fazer nada. Eles ficaram em choque. Como assim não fazer nada? Não vim trabalhar? Falei, não. Se o seu time está realizando em alto nível, dentro da expectativa, não mexa. Deixa eles realizarem. O seu papel é ser um ajudador. É um ajudador. Então, se eles querem, se eles precisam, se eles estão tendo algum gargalo, eles vão te procurar. E ao invés de você bater,
chega neles e fala, me põe lá na frente que eu vou mostrar para vocês como faz. E na hora que você mostrar como faz, sai e deixa eles brilharem. Porque a palma é para eles. Você tem que exaltá-los, eles têm que se sentir importante. Lógico, ninguém é maior do que a companhia. Nem mesmo você. Nem mesmo eu. Nem mesmo ninguém. A companhia ela é soberana. É ela que vai estar lá em cima brilhando. Mas, se em algum momento alguém precisar receber as palmas, que seja o seu time. Porque é eles que realizam. É eles que realizam. O trabalho duro é eles que fazem. E eles fazem, primeiramente, quando você os contrata, por dinheiro. Depois eles fazem por amor. E aí as outras coisas, elas vão ser agregadas, elas vão vir. E tudo que você está falando, eu estou puxando aqui na memória e realmente é muito coerente o que você fala e o que de fato é hoje a Dental Globo, o grupo em si. E eu visitei uma fábrica, eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica que ela é uma empresa familiar, está há 40 anos, e eles foram contar a história e tudo mais, e estava lá o gerente, estava a sócia fundadora, estava o gerente comercial, o diretor comercial, e ele foi apresentando a equipe. E quando ele apresentou o cara do controle de qualidade, ele falou, esse aqui é o que eu menos converso. Porque se eu tiver que conversar com ele, deu ruim. Então é justamente isso que você está falando, né? A gente ensinar pessoas, extrair o melhor dela, esse é o papel de um líder, de servir. É uma atitude muito nobre, é difícil, é muito desafiador, mas é uma atitude muito nobre. E essa frase ela é clichê, mas se ela é clichê é porque realmente acontece, a empresa é a cara do dono. E tudo isso que você está falando de cuidar do cliente, cuidar da empresa, que é a equipe que faz e tudo mais, eu vivencio isso sendo seu parceiro ali na Dental Globo. Até aconteceu um episódio que eu conversei com uma pessoa que ela não era da área, eu falei assim, não, peraí, eu não tô nessa área aqui agora, mas eu vou te ajudar, eu vou falar com a pessoa, a gente vai resolver, e pum, resolveu. Então, ou seja, não é meu, não é minha atividade, não vou fazer. Então, acaba que isso vai fazendo um diferencial, e hoje, quem vê o Vinícius com empresa global, eu até quero trazer isso, né? Dental Globo, ela sempre veio ali do início. Esse nome, ele foi proposital, você imaginava, você tinha esse propósito de estar hoje aonde você está. Como que surgiu esse nome ali? Logo no início, Vinícius, acabando de empreender, acabando de começar um negócio e tudo mais, e hoje, o nível que você tá. O nome não fui eu que escolhi. Eu não tenho esse brio dessa coisa. O meu pai, como ele estava na carteira, né, os clientes, eu não estava, ele escolheu esse nome. Ele, lá na faculdade, ele pensou assim, que nome eu posso colocar? Que nome que ficaria chiclete na cabeça das pessoas? Então, na época, ele achou que esse nome seria muito interessante. E aí ele levou para ele tinha, como meu pai é músico, né, ele é artista, essa coisa toda, ele quis levar para o pessoal do marketing da universidade, e aí lá tinha muitas pessoas que eram amigas dele lá do marketing, e ele levou para as pessoas falaram, vou te ajudar. Esse nome que você achou, a gente consegue trazer alguma outra coisa para envolver o nome com o mundo que você vive. Então, tem uma tatuagem que eu vou mostrar para as câmeras aqui, ó. É o símbolo da nossa empresa, né, da Dental Globo. E essa bola é o globo. E isso aqui ninguém nunca entendeu. Isso aqui é pasta de dente. Você não lembra das pastas de dente coloridas que tinha, que você colocava na escova, aquelas 3 cores? As cores iniciais da Dental Globo é exatamente a cor daquela pasta de dente, não lembro nem a marca, mas era uma que eu sou pobre, nunca tive, né? A gente usava Colinos transparente, que nem existe mais. Mas tinha uma pasta de dente mais cara que ela imprimia 3 cores, né, na hora de passar. E eu não sei se era menta, flúor, sei lá o que era aquilo, mas eles passavam, né? E aí o pessoal da faculdade falou assim, vamos fazer um globo, que é a empresa, e vamos fazer a pasta de dente, que é dental. E aí fizeram. E aí a gente gostou muito. Meu pai trouxe e falou, gostei muito. Falei, pai, o senhor gostou? Gostei. Então pronto, é isso aí, tá tudo bem, vamos trabalhar em cima disso. E assim a gente trabalhou. E aí
a evolução do nome, da logo, o nome sempre se manteve. Alguns momentos a gente chama de DG Dental, outros nomes Dental Globo, e a maioria das vezes Dental Globo. E o Globo ele foi mudando com o passar dos anos. Ele era um globo fechado e as marcas eram mais emendadas. Conforme a empresa foi crescendo, aí a gente já, com o departamento de marketing interno, um time grande, esse globo foi mudando. E o nosso diretor, hoje de marketing, né, ele teve uma sacada alguns anos atrás. Ele falou, olha, a Dental Globo hoje é uma importadora, ela está crescendo, ela tá colocando fábricas fora do país, está abrindo operações agora aqui na América Latina. Vamos abrir esse globo. Então, é deixar de ser local, que era o início, né? Só Goiás, depois nacional, aí o globo mudou, ficou um pouco maior, com o desenho do planeta, vamos dizer assim, e aí depois ele abriu e as pastas de dentes começaram a sair para fora. E exatamente é a logo que a gente trabalha hoje, que é a operação que nós já estamos nos Estados Unidos, na América Latina, estamos na China, estamos um pedaço na Europa, Oriente Médio, e temos mais planos para a empresa, né? Então, essa logo não foi minha, foi do meu pai, ele merece todo o mérito, todo o sentido da coisa foi dado por ele, e depois disso, os nossos excelentes estrategistas, né? Criando aí, melhorando o processo. Uau! Muito boa, muito boa. E Vinícius, assim, um cara que fala nunca pare, né? Quais são os próximos passos aí que você pode compartilhar com a gente, dos próximos passos desse nunca pare? É muita coisa, né? Nós estamos estruturando uma operação internacional, né? Então, nós já estamos com a empresa sediada na Califórnia, estamos abrindo agora, por causa de tributação, em Wyoming, né? Ali no Texas, ali próximo do Texas, a empresa no qual ela vai atingir o mercado americano. Estamos também estruturando aqui na América Latina uma operação saindo do Brasil e operando sozinha, então ela não está acontecendo ainda, mas nós já estamos estruturando isso para acontecer, né? As fábricas na China, a gente começou a ser um pouco mais agressivo, né, na questão China, então hoje a gente tem produtos de excelente qualidade vindo de lá para a gente distribuir dentro da nossa operação. E esses produtos que estão vindo de lá provavelmente são os produtos que nós vamos utilizar de entrada em todos esses outros países, né? Mas existe um plano muito interessante para mais uma outra região que está de lado do Atlântico, que nós vamos começar a trabalhar em breve, que eu estou com muito desejo, estou com muita gana para isso aí. Ainda não posso falar tudo para você, talvez até te dê um insightzinho no off, mas para 2028, não 27, mas 28, e a gente vai começar pesadamente esse novo projeto, que eu acredito que vai ser, assim, talvez o próximo andar para nós aí. Vinícius, é muito merecedor, né, de toda essa sua história, de todos esses desafios, de toda essa coragem de fazer o que você faz juntamente com o seu time, mas o grande idealizador, né, muitas vezes ali você e tudo mais, e vivendo à risca o nunca pare. Que bate-papo legal que a gente teve aqui hoje. É sempre muito bom conversar com você. Igual você me falou esse dia, a gente não tem conversa simples, né? É sempre muito intensa, que você vive isso todos os dias, esse crescimento, de não viver na zona de conforto, de arriscar, mas também de arriscar com segurança, com base, com caráter, e você faz isso. E parabéns mesmo por toda essa trajetória que você teve. Vai voltar aqui mais vezes, é claro, para contar mais coisas desses projetos que você está em andamento, e realmente você é inspirador. E você acredita muito nas pessoas. Eu lembro de ir na Dental lá e você começar a conversar. Não, peraí, o que você precisa? Eu vou te ajudar. Como que posso fazer aqui para você conseguir? Então, isso é poucas pessoas que realmente olham para o íntimo ali da pessoa e faz isso. E parabéns, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém. Eu te agradeço, Poliana.
eu fico muito feliz em ver a mulher que você vem se tornando cada ano. Muito obrigado por poder dizer que eu sou seu amigo. Para as pessoas que seguem o movimento Nunca Pare aí que eu criei, nunca parem, tá? A vida não é fácil, a vida às vezes prega peças para nós. O que nós precisamos é criar bases sólidas, sonhar o sonho do outro, a gente entender que nem sempre só o nosso sonho é importante, né? Participar do sonho dos outros, ajudá-los, ser sincero, ser simples, amar sua família, amar seus amigos e nunca parar, né? Caminhar, 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 que de alguma maneira, como diz o Ayrton Senna, a gente vai chegar, as coisas vão dar certo e a gente vai chegar como um dia a gente chegou. Eu nunca sonhei em estar onde eu estou, mas hoje eu estou. E por fim, só para finalizar, eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz o seguinte: dê semente a quem semeia e dê pão a quem tem fome, né? Então, semear, se nós formos incumbidos de semear, nós precisamos semear. Seja uma palavra de apoio, seja sim financiando as pessoas. Eu gosto muito de gravar conteúdos dizendo: conte o seu sonho para mim que eu vou investir em você, né? Então, tem um número de pessoas, centenas de pessoas que nos ligam querendo contar o sonho para nós, e se for um bom projeto, a gente apoia e ajuda a pessoa a alcançar o sonho dela. Porque se ela alcançar o sonho dela, ela vai fazer o meu sonho ir também junto com ela. E as pessoas, de uma forma geral, elas são fiéis, elas são gratas e elas querem também ter uma boa história. Então, vamos ajudá-las. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, pode contar comigo, me chama quantas vezes você quiser que eu vou estar aqui com você. Vamos, com certeza, vamos voltar aqui. E se esse episódio já trouxe alguma decisão, alguma estratégia para o seu negócio, ele já cumpriu seu papel, que é realmente o Além do Glamour. Nisso, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Realmente um conteúdo rico. Muito obrigado. Tamo junto.